Olá, bom dia 800. Mais uma vez aqui com a nossa aula online, legal poder estar falando com você mais uma vez, batendo um papo, interagindo com você, e é muito bacana, né? E esse momento. Continuamos na mesma situação, esperando logo, pedindo a Deus, como eu disse, para que a situação passe logo, mas de qualquer forma é um jeito de você continuar estudando e nós vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o homem no mundo das injustiças. E nós precisamos entender bem, né, o que é justiça, o que é injustiça, como nós nos comportamos num mundo como esse, aonde a justiça não é igual para todos, apesar da nossa Constituição afirmar que todos nós somos iguais perante a lei, né? Todos somos iguais com os mesmos direitos e deveres, mas nós sabemos que tanto no Brasil como pelo mundo afora, não é isso que acontece, infelizmente. Mas nós estamos aqui, vocês, estudando, se preparando para um futuro já no nono ano, ano que vem, ensino médio, amadurecendo, crescendo, para que a partir do ensinamento, dos ensinamentos que vocês estão tendo, se qualificando para fazer parte de um grupo que vai buscar, mas não só buscar, estará fazendo a diferença para que nós tenhamos mais justiça, para que vocês mesmos, e quando formarem as famílias de vocês, para quando vocês estiverem nos empregos de vocês, desenvolvendo as profissões de vocês, vocês terem um local mais justo de trabalho, com mais igualdade para todo mundo, um país mais igualitário, com menos injustiças sociais, enfim, é para isso que vocês estão se capacitando, é para isso que vocês estão estudando, aprendendo, concatenando, ou seja, a mente de vocês estão aos poucos evoluindo com todo o aprendizado que vocês estão tendo, e isso é muito legal, mas vamos lá. Vamos começar dando a definição, até porque para falarmos de injustiça, precisamos falar de justiça também, e nós vamos começar dando a definição de justiça e dando a definição de injustiça. Bom, a definição de justiça é qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, de avaliar o que é direito, justo e correto. Injustiça, ausência de justiça em que não há justiça, iniquidade, ação ou comportamento que se opõe à justiça, que viola direito de outra pessoa. As definições de justiça e injustiça. Agora vamos falar, dentro das definições que nós demos, nós vamos falar um pouco, baseado nessas definições, conversar um pouco sobre justiça e sobre injustiça. Bom, diz aí, nós lemos para vocês, compartilhamos com vocês a definição de justiça, que é qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Que legal! Ou seja, a justiça, ela vem até nós de maneira aonde cada um de nós teremos o nosso direito respeitado, porque é em conformidade com o que é direito. Se é em conformidade com o que é direito, isso quer dizer, que tudo que é contrário ao que não é direito é rejeitado, deve ser rejeitado. Porque justiça é exatamente isso. Qualidade que está em conformidade com o que é direito. É a maneira com que você e eu, devemos caminhar. E aí nós somos levados à percepção, é o que diz, maneira de perceber, avaliar o que é
direito. Nós temos, graças a Deus por isso, um cérebro. Nós somos seres pensantes, graças a Deus, porque assim Deus nos fez. E sabendo dessa capacidade, é importante que nós não tomemos decisão sem antes pensar, sem antes avaliar. Porque é o senso da justiça, de fazer a coisa correta, que nos levará a isso. A percepção de saber avaliar o que é e o que não é direito, o que é justo e o que não é justo, o que é correto e o que não é correto. De outra forma, em contrapartida, a injustiça diz o seguinte: ausência de justiça, ou seja, se a justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, a injustiça é o contrário, é a ausência do que é direito, ou seja, em que não há justiça. E a definição do dicionário usa uma palavra, iniquidade. Iniquidade é uma palavra que nós encontramos, né, na própria Bíblia, que fala de iniquidade, é uma coisa que não é boa, que é contrária à justiça, é o que é injusto, ou seja, e também tem a ver com moral. Diz lá que iniquidade é um comportamento contrário à moral, à religião e à igualdade. Repetindo, injustiça, ou seja, iniquidade é contrário à justiça, é contrário à religião, à moral e à igualdade. Olha só quantas coisas a injustiça traz de ruim. Traz de ruim. Porque a injustiça tira o direito das pessoas. Ou melhor, a injustiça não vê o direito das pessoas, mesmo quando elas a têm. É um comportamento ou uma ação perversa, é maldosa, ou seja, quem usa da injustiça está pervertendo a lei, está indo contra a lei. E é interessante que não é só contra a lei dos homens, mas é também contra a lei de Deus, porque diz assim que é um comportamento ou ação perversa e maldosa. E nós sabemos que, até pelas nossas aulas, quando nós falamos em Deus, nós usamos Deus como um ser justo. Deus não gosta de injustiça. Deus não gosta que nenhum de nós, né, que nós sejamos tratados de maneira diferente para pior, mas que nós sejamos tratados da mesma maneira que todos, ou seja, justiça para todos. E a injustiça, ela vai na contramão, ela contraria, porque a injustiça é maldosa, ela não vê o lado de todo mundo como igual. E eu costumo dizer que, dependendo de quem é, a justiça é mais iguais para um. Mesmo que nós sejamos regidos, e nós somos regidos pela mesma Constituição. No nosso país não existe duas Constituições, existe uma, a Constituição do Brasil. E vai dizer que todos nós somos iguais perante a lei. Mas nós vivemos num mundo, infelizmente, de injustiça, onde essa ação, esse comportamento que se opõe à justiça, acaba violando os direitos do outro. Ou seja, não olha para todos sobre o mesmo ângulo, sobre o mesmo prisma. Ela dá mais para um, e até mesmo que essa pessoa não mereça diante da lei, e tira de outro que às vezes não era para tirar, mas acaba tirando. Nós temos visto, acompanhado nas redes, televisão, escutado em rádio, enfim, algumas situações que são criadas com algumas pessoas que elas sequer respondem pelo ato que elas cometem. E quando respondem em liberdade, às vezes sequer chega a ser preso, porque é o advogado que vai à delegacia e chega lá e fala maravilha do cliente, mesmo que o cliente não seja isso. E a gente tem um exemplo, quer ver uma coisa? Às vezes uma pessoa que tem um poder econômico maior do que o nosso,
ou é bem relacionado, jovens, vamos estar jovens como vocês, que dirigem sem carteira, ou alguns que já têm carteira, mas dirigem com a carteira vencida porque já perdeu os pontos, todos os pontos que tinham direito. O que acontece? Ele causa um acidente, mas ele não vai lá à delegacia. O pai dele cerca, ou seja, a família dele cerca ele de todos os cuidados. Ele sequer vai lá. O advogado vai lá e diz que ele tem residência fixa e que ele não tem antecedentes, que ele é uma boa pessoa. E às vezes essa pessoa ela estava drogada, ela não estava com a consciência perfeita, ela causou acidente, feriu, às vezes mata pessoas e ela sequer é levada a julgamento. Então a gente percebe que nós vivemos, né, ou nós temos vivido num mundo onde, infelizmente, a justiça ela vale mais para uns do que para outros. Mas pela definição que nós vimos aqui, não era para ser assim. Voltando à nossa Constituição, pelo que nós temos na nossa Constituição do Brasil, também não era para ser assim. E diante de Deus, muito menos. Até porque nós vamos responder por isso. Por que que existe a justiça? Por que que existe a lei, as leis? Para proteger aquele ou aqueles que andam de acordo com a lei. Aquele que não anda precisa responder por isso. E o texto que nós temos aqui fala muitas coisas que precisa nos despertar para o momento que nós estamos vivendo, mas também serve para um negócio bacana, para que a gente tenha um conhecimento do que está acontecendo e procuremos viver de uma maneira onde, primeiro, nós não vamos ir para as estatísticas daquelas pessoas que cometem injustiça. Isso é muito legal pensar nisso. Nós vamos nos esforçar para não cair nessas situações onde nós vamos nos prejudicar e prejudicar outros. Em contrapartida, nós vamos nos esforçar para que os nossos atos, nossas ações, tudo aquilo que nós venhamos a fazer seja com justiça, independente de quem seja, porque isso é muito bacana. E o texto ele vem falando logo no início sobre pobreza, sobre fome, sobre o homem, que isso tudo forma um conjunto social que é caracterizado pelo desgaste e pela injustiça social, é o que nós acabamos de dizer. Então nós temos aí essa tríade, essas três coisas, pobreza, fome e homem. E uma coisa está ligada à outra. Porque sem justiça social, não há como a gente elevar o padrão. Sem justiça social, não tem como a gente fazer por onde as coisas funcionarem bem. Sem justiça social, onde não encontramos os nossos direitos preservados, aonde só lembram dos nossos deveres, tudo que nós temos que fazer, mas não é lembrado daquilo que nós temos direito, é tirado do homem, é tirado do ser humano a justiça social. E por isso nós acabamos por padecer de injustiça social. Isso é uma realidade no nosso país, infelizmente. Isso é uma realidade que tem assim causado estragos na família, enfim, estragos na sociedade como um todo. E esse conjunto, né, esse conjunto de coisas, pobreza, homem e fome, é algo que tem trazido mazelas diversas, porque como o homem vai viver, como o ser humano vai viver, como a família vai viver em estado total de pobreza. E eu não estou falando do pobre que trabalha, que tem um bom salário, que consegue dar educação para o filho. Não é isso. Eu estou falando que o texto está nos chamando a atenção, e daqui a pouco nós vamos mais à frente ver isso, é da pobreza que tira do homem, tira do ser humano o direito de viver com dignidade. O direito de viver com dignidade. Que nós chamamos de, como eu disse, de
injustiça social. Aonde nós entramos nisso? Aonde você, como aluno, né, entra? Você entra como um cidadão, como um ser humano, como alguém que está desenvolvendo e já precisa começar a perceber do jeito que as coisas estão encaminhando para que você faça parte daqueles que vão fazer com que essas injustiças diminuam e lutar para até que elas acabem. Ou seja, aprender a fazer o bem. Aprender. E quando eu digo aprender a fazer o bem, não é que você não saiba fazer o bem. Não é isso. Quando eu digo aprender a fazer o bem, é se esforçar para fazer o bem e não desistir de fazer o bem. Porque hoje nós temos vivido uma inversão de valores. Hoje o que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo, vamos levar vantagem, quem perdeu, problema de quem perdeu, se eu ganhei tá bom. Ou seja, desde que a gente ganhe, não importa quem perca. Não importa se ele vai ter dificuldade, se ele não tem, se eu tenho, fica tudo bem. Mas não deveria ser assim. Tem um texto na Bíblia, está lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, que eu quero compartilhar com você, que fala sobre fazer o bem. Diz assim: pense nisso, pois quem sabe fazer o bem e não faz, está errando. A Bíblia chama isso de pecado. O que é pecado? É sair daquilo que Deus quer pra gente, ou seja, que nós sejamos pessoas boas, que você e eu sejamos pessoas boas, porque nós sabemos fazer o bem. Por isso que Tiago 4,17 diz: ora, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está errando. Está errando. Não tem como a gente saber fazer coisas boas e a gente ser omisso. E não está falando nem de fazer coisas ruins. Não. Só o fato de saber fazer o bem e não fazer, já estamos errando. Já tem alguma coisa errada. Mas tem um outro negócio muito legal, porque quando a gente pensa em fazer o bem, a gente pensa o quê? Justiça. Quando você dá alguma coisa para alguém, mesmo que a pessoa não tenha condições de devolver, mas você está fazendo um ato bondoso, de bondade, de caridade, está sendo solidário. E solidariedade é algo que todo ser humano deve ter. Esse sentimento, essa coisa boa de ajudar o próximo, de assisti-lo em sua necessidade quando possível, quando puder, isso é muito bacana. Porque quando nós agimos desse jeito, fazemos o bem, há uma recompensa. Eu quero com você, em outro texto que está lá no livro de Mateus, que é no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e eu vou ler alguns versículos aqui, até para você poder entender melhor, né? No capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 35, há uma história muito bacana que Jesus, ele vai relatar aqui e que nos ensina muito. Diz assim, começa a dizer assim no 35: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei Jesus responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Há uma recompensa. Jesus está dizendo que quando nós realizamos o bem
para o outro, está fazendo para ele mesmo. Olha que barato, olha que legal isso. Toda vez que você e eu, no meio de tanta injustiça, de tanta coisa ruim, de tantas pessoas querendo levar vantagem em tudo, de tanta gente que só olha para o seu próprio umbigo, e aí Jesus diz isso, né? Quando vocês fizeram as pessoas, vocês fizeram a mim. Porque quando nós cuidamos do outro, nós agradamos a Deus. Nós agradamos a pessoa, naturalmente, que recebeu. Nós ficamos felizes com as nossas ações. E isso também é bacana. Mas, principalmente, Deus fica feliz com a gente. Deus fica alegre. O coração dele se alegra. Porque nós conseguimos enxergar o outro. No meio de tanta tragédia, no meio de tanta injustiça, como eu já disse, no meio de tanta gente necessitada, nós nos levantamos em algum momento para poder realizar um negócio bacana, que é cuidar do outro. Mas nós precisamos estar atentos para a realidade do outro. Nós vivemos num mundo, e agora a gente está generalizando, nós vivemos num mundo onde as injustiças, elas acontecem de modo assim muito rápida, em todos os cantos, em todos os lugares. Nós temos no mundo hoje pessoas que morrem das mais variadas doenças, das mais simples, as mais complicadas, e às vezes as mais simples poderiam ser tratadas se dentro do nosso coração não tivesse talvez tanto egoísmo, tanto falta de percepção, melhor dizendo, de não perceber a carência do outro. Pessoas que morrem, como eu disse, de doenças graves, mas outros também que morrem por doenças que davam para ser tratadas. Que é a maior desgraça, a maior peste que nós temos, que é a fome. Temos uma estatística aqui que na África 257 milhões de pessoas passam fome. Você sabe contar isso? Pois é. Eu estou rindo no sentido de que a gente não sabe nem contar isso. Provavelmente 257 milhões de pessoas passam fome na África. Mas tem uma coisa ainda pior. Essa mesma estatística que eu estava vendo, que eu estava lendo há alguns dias atrás, diz que por dia morrem 24 mil pessoas. Já imaginou que são 24 mil pessoas por dia que morrem de fome? Mas tem mais. 9 milhões de pessoas morrem por ano na África. Sabe contar isso? 9 milhões de pessoas. E aí vem alguma coisa que precisa mexer com a gente. Com você que já é jovenzinho, adolescente, com os adultos, com os jovens, com todo mundo. Que 8 milhões dos 9 que morrem são crianças. Repetindo, dos 9 milhões de pessoas que morrem na África por causa da fome, da praga chamada fome, 8 milhões são crianças. Porque é nessa fase que a criança precisa dos alimentos básicos para que o corpo se desenvolva. E quando não tem, ficam desnutridos, subnutridos. E aí vem a óbito. É muita gente. Por mais gente que tenha na África, é muita gente. E nós chamamos isso de quê? Injustiça social. Na verdade, a gente poderia chamar isso de maldade do ser humano. Maldade porque se nós nos preocupássemos mais com o outro, se nós levássemos mais a sério o cuidado que Jesus teve com o povo quando ele viveu na terra, de inclusive fazer um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ou seja, aqui para a nossa realidade, se a gente compartilhasse um pouco mais daquilo que nós temos,
com o outro, nós estaríamos ajudando a mudar um pouco essa realidade. Talvez você pense assim, mas eu sozinho não posso fazer muita coisa. Claro que não, mas você com outros pode abençoar a vida de algumas pessoas. Estou dizendo que você vai sair pela rua sozinho fazendo isso, não é isso. Mas você pode conversar com os seus pais, você pode junto com eles, os moradores de onde, da rua, do bairro onde você mora, e quem sabe, junto com a associação de moradores, ou se não tiver com alguns moradores que pensam como você, com certeza tem gente aí que pensa e age como você, certamente algumas pessoas teriam alguns momentos melhores. Isso aí eu não tenho dúvida. Então nós precisamos assim nos preocupar com o outro um pouco mais. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está errando. E o outro texto diz que Jesus diz que quando nós cuidamos do nosso próximo, a gente está o quê? Nós estamos agradando a Ele. Quando nós tiramos nossos olhos de nós mesmos e tentamos enxergar pelo um outro ângulo, nós estamos fazendo ao próprio Jesus, ao próprio Deus. E desigualdade é uma coisa triste. Desigualdade, ela traz consequências para todos, para toda a sociedade. Como entender que alguns têm demais, outros têm menos e o outro não tem nada? Como entender que enquanto existem alguns que andam de avião, ou aviões particulares ou particular, alguns que têm jatinhos, que andam de carro blindado, que não enfrenta trânsito, que não pega ônibus, enfim, pessoas que têm segurança para onde vai, pessoas que têm muito, em contrapartida a outros que não têm nada. Como entender isso? Isso nós chamamos de injustiça social. Como entender? E aí eu quero voltar para você. Por isso que eu sempre digo para você, agradeça a Deus pelo que você tem. E toda vez que eu olho para você, eu fico assim, querendo, e às vezes eu falo isso para você, você sabe disso, da importância que você tem. Olha o investimento que você está tendo. Que investimento é esse? Porque não é gasto. Os responsáveis, os pais de vocês, investindo no futuro de vocês, para que vocês cresçam, para que vocês aprendam, para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida, para que num futuro não muito longe, vocês já estão no 8º ano, daqui a pouco virá o 9º, o 1º ano, e vão desenvolvendo e vão crescendo, para que vocês que já compõem a sociedade, mas mais na frente vão ter mais responsabilidades, para que vocês olhem através de uma outra lente. Veja a realidade da onde você vive e busque, junto com outras pessoas, você mesmo com outros, minorar o sofrimento. Nós temos condições de fazer isso, porque é muito grande a injustiça social. Eu citei alguns personagens aqui de herdeiros na aula, na última aula que nós tivemos, nas últimas aulas, eu citei como exemplo. Você tem aí no seu texto em casa aí pessoas bilionárias. Bilionárias. Claro que existem pessoas extremamente generosas que fazem doação ou doações de milhões de dólares para campanha, seja lá campanha for, dá dinheiro para ajudar com alimento, com medicamento, enfim, destinado à caridade, porque são solidários. Isso é muito legal. Mas se todos nós, quem tem muito, quem tem pouco, pudesse fazer um pouco mais para aqueles que não têm nada, nós não teríamos tantas mazelas, nós não teríamos naturalmente tanta gente morando na rua. Claro que eu não estou entrando no mérito da questão, porque a gente sabe que existem várias situações, por que alguns estão nas ruas, mas com certeza o sofrimento de alguns seriam minorados. Hoje nós temos uma concentração de renda muito grande, que chega assim a ser
espantoso na mão de poucos, enquanto outros não têm quase nada. Vamos voltar aqui, né, para você. Eu fico imaginando, eu já disse para vocês também em sala, o grande esforço que o responsável de vocês fazem. Trabalhar, talvez em mais de um emprego. Talvez os pais de vocês deixaram até de realizar um sonho para investir em vocês. Talvez alguns pais não chegaram a fazer uma faculdade mesmo querendo, porque hoje a prioridade é você, é o filho, é o aluno. Faz investimento em você para quê? Para que esse investimento dê resultado para a sua vida. Mas aí é através dos seus ensinamentos, do seu aprendizado, daquilo que você está plantando hoje, que você certamente colherá mais tarde, é que a partir daí, se formando um cidadão consciente, um cidadão onde não gosta de injustiça, é que você vai poder, né, você, como eu disse, você e outros, lutar para que a injustiça social deixe de acontecer ou pelo menos diminua. E isso é um esforço que precisa ser pessoal, de cada um, individual. Não posso esperar pelo outro. Ah, o outro não faz, eu não faço também. Ah, o governo não faz, eu não faço também. Fulano que tem mais dinheiro do que eu não faz, eu não faço também. Se você, né, como aluno, eu como professor, enfim, se nós olharmos para as pessoas que não fazem, nós esquecemos das pessoas que fazem. E é muito mais importante nós olharmos para as pessoas que fazem, porque são elas que são os bons exemplos. Por que que o outro não faz? Não importa. Achando justo ou injusto da minha parte aquilo que quem deixa de fazer, não é problema meu, nem seu. É um problema de quem não faz. Então eu não posso, você não pode, nós não devemos olhar para o outro e falar assim, ah, porque fulano poderia fazer isso e isso e não faz. Ele poderia, mas ele não está fazendo. Logo, se ele não está fazendo, é com ele. Porque depois ele vai ter que resolver isso. Mas nós podemos fazer. Nós precisamos ser conscientizados de que aonde nós estivermos, em tendo oportunidade e em podendo fazer, nós precisamos fazer. A gente percebe, por exemplo, hoje algumas situações no nosso país que nos afrontam. Algumas situações que acontecem que nos deixam tristes. Que a gente olha e a gente vê assim, meu Deus, quando que isso vai passar? Quando que isso vai acabar? Quando que isso vai minorar? Quando vai diminuir? E isso nós chamamos de injustiça social. Como entender que num país tão bom quanto o nosso, sim, eu vou continuar achando o nosso país bom, é um país onde a terra é boa, onde nós temos água, enfim, nós não temos carência de alimento, é uma terra que a gente planta e dá tudo. Como vamos entender que hoje ainda tem gente que passa e morre de fome no nosso país? Como vamos entender que um país com tanta água, ainda existe pessoas sem água? São coisas que nós precisamos colocar um ponto de interrogação. São coisas que nós precisamos pensar, refletir sobre isso. Porque o tema do nosso texto, do nosso assunto hoje é o homem no mundo das injustiças. Mas esse mesmo homem que vive nesse mundo é o mesmo homem que pode lutar contra esse sistema, contra essas injustiças, dividir mais. O grande desafio nosso, seu, não só seu, mas de todo mundo, é compartilhar, é repartir aquilo que nós temos. E nós temos. Não temos muito, mas eu acredito que nós temos um pouquinho a mais que, tendo oportunidade, nós deveríamos fazer. Como eu disse, pessoas necessitadas é que não faltam. E você conhece, eu conheço.
É triste quando, ao menos eu no meu caso, a gente passa em alguma cidade, os centros da cidade, seja Belfor Roxo, São João, Nova Iguaçu, seja qualquer centro de cidade, onde tem comércio, onde tem marquises, e a gente vê que já de dia existe uma concentração, às vezes, de algumas pessoas já embaixo da marquise. Pessoas que geralmente nós não gostamos de ficar perto delas. A realidade é essa. São pessoas que nos inspiram medo, que nos deixam assim amedrontados, a gente não tem vontade de chegar perto delas por alguns motivos. Porque elas não estão limpas, porque elas representam um perigo. Algumas pessoas nós percebemos que a mente não está funcionando bem. Algumas pessoas que vivem na rua porque de alguma maneira, né, estão lá, e não é aula para a gente tratar disso, mas elas estão lá. Pessoas que esperam restaurantes fecharem para ou lancheterias, lanchonetes, irem lá para ver se tem alguma coisa dentro do lixo, ou dos lixos para pegar e comer. Pessoas que quando chovem, dormem no chão molhado. Se for chuva de vento é pior ainda, porque ninguém consegue é, né, segurar o vento, então molha todo mundo, que se cobrem com papelão, com jornal, que deita em cima de jornal, que sente frio a noite toda. Ou seja, pessoas que vivem em completo abandono. Pessoas que vivem numa miserabilidade impressionante. Isso é injustiça social. Isso é o que nós temos visto. E o que fazer? A pergunta é, o que fazer? O que você pode fazer? O que eu posso fazer? E aí eu volto à questão. Você não pode fazer muito, eu também não. Mas se cada um de nós fizermos um pouquinho dentro das nossas possibilidades, quando tivermos oportunidade, as coisas dão uma melhorada, darão uma melhorada. Porque eu acredito que o seu coração fica doloroso, fica dolorido quando você vê situações como essa. E é verdade, a gente precisa ficar assim. Porque se nós não nos incomodarmos com isso, a gente se acostuma à tragédia. Existem lugares no Rio de Janeiro que são... dói o coração passar nesses lugares. Se você for no centro da cidade, tem tempo que eu não vou lá, mas né, eu frequentei, andei durante 4 anos direto estudando no centro do Rio, e a central ali, a Presidente Vargas do outro lado, enfim, são lugares assim tristes de cortar o coração. Você passa, né, em alguns lugares, em algumas estações desse trem ramal de Belfor Roxo, é de cortar o coração. Porque o que a gente vê em algumas estações são pessoas vivendo assim de maneira que, como eu disse, o coração dói. Não parece gente, não parece seres humanos. Parece, vou dizer aqui grosso modo, parece uma coisa. Mas são essas pessoas que precisam um pouco de nós. E quando eu digo precisam um pouco de nós, não é nem que você, como eu disse, você tem que ir lá. Talvez através de alguma outra situação. E a gente nem vai lá. Eu estou citando um exemplo. Porque perto de nós, e eu já disse isso, nós temos situações que a gente também pode ajudar. E eu falei, você não pode ir sozinho, nem deve ir sozinho. Mas você pode se organizar, pode conversar, como eu disse há um tempo atrás, com seus pais, com seus responsáveis, e buscar ajudar essas pessoas. A grande verdade é que nesse mundo de injustiças sociais, o nosso esforço pessoal, seu, o meu, de todos nós, vai ajudar muito. E a gente diz, mas eu não posso resolver o problema do mundo. Não. Claro que nem você, nem eu, mas nós podemos pelo menos tornar a vida de algumas pessoas um pouco diferente. Um pouco melhor do que é. Dar às pessoas, pelo menos em alguns momentos, né, a alegria, né, o prazer dela perceber que ela é importante. Temos tantos exemplos, ou alguns exemplos bons, de pessoas que moravam na rua, nas ruas e foram ajudados, e hoje
né? Tem até pessoas que passaram em faculdades, em algumas, para estudar e moravam na rua, mas aproveitaram o tempo que moravam na rua para estudar, para pegar livro. Então, existe sempre pessoas que, através da nossa ajuda, terão as suas vidas, né, retomadas na sociedade, estarão inseridos de novo na sociedade através da sua, através da minha ajuda, através do pouquinho que a gente pode fazer. E não esquecendo, né, que o texto que nós lemos, eu vou repetir para a gente encerrar por hoje. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está errando. Porque a oportunidade de fazer o bem nós temos no mundo de injustiças sociais. E o outro texto é, quando nós fazemos bem para o outro, Jesus vai dizer que nós estamos fazendo bem para ele, ou seja, quando nós de alguma maneira ajudamos o outro, nós estamos agradando ao coração de Jesus. Nós estamos agradando o coração de Deus. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu!